Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos iniciando o Alimento Diário novo. Eu ainda não tenho ele em mãos, né? Mas é esse que vai aparecer aqui na tela. E aqui na minha cidade ele ainda não chegou, né? Eu não sei se chegou na cidade de vocês, mas você pode encontrá-lo ou no aplicativo EAV Play ou nos grupos do WhatsApp, que com certeza alguém já postou lá para você desfrutar e não perder nadinha, não é isso? Vamos ficar atualizados nesse mesmo fluir. O título desse volume é Cristo, o centro conector da obra de Deus. É essa série que nós vamos iniciar, começando hoje. E nesta semana nós vamos conhecer o pano de fundo da carta aos Colossenses. Ó Senhor Jesus! Hoje, segunda-feira, vamos falar sobre a bênção de Deus é o fluir do rio da graça. Senhor Jesus! A partir de agora, nós estudaremos a epístola de Paulo aos Colossenses, que é uma continuação do fluir do rio da graça, conforme nós vimos aonde? No livro de Efésios, não é isso? Senhor Jesus! Dessa vez, o tema geral é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Nós vamos ouvir essa frase sempre. A primeira mensagem tem por título, né, o pano de fundo da carta aos Colossenses, como eu falei no início. E o pano de fundo ali de Colossos, esse pano de fundo, ele deu ao apóstolo Paulo a oportunidade de trazer à luz as revelações cruciais a respeito da preeminência de Cristo sobre todas as coisas. Senhor Jesus. Cristo, ele é o centro da economia da obra de Deus. Ele é o centro agregador que une toda a criação e mantém todas as coisas estáveis e operantes para a execução da imutável vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, nesta semana nós veremos como a igreja em Colossos, ela foi gerada. Quais foram as dificuldades, né, que os colossenses enfrentaram, quando os ensinamentos e práticas que misturavam, né, a religião, a filosofia, a cultura, essas coisas, quando eles entraram na igreja e foi desviando todos os colossenses de Cristo. E como foi que Paulo lidou com essa situação negativa, Senhor Jesus. E por fim também, nós vamos conhecer alguns nomes de pessoas importantes na história da igreja em Colossos e como foram, né, como essas pessoas foram aperfeiçoadas pelo apóstolo Paulo. E olha só, por mais que seja um assunto assim profundo, né, a nossa intenção não é fazer um estudo bíblico, um estudo doutrinário dos Colossenses, mas vamos ouvir o que o Senhor quer falar à sua igreja, para de fato cooperarmos com Ele na execução da sua vontade nesses tempos finais. Aleluia, Senhor Jesus. Não estamos aqui somente para adquirir mais conhecimento. Nós queremos ser úteis ao Senhor, como, né, a igreja ali em Filadélfia, como fala lá em Apocalipse. Para essa igreja, o Senhor, ele destrancou os tesouros. Ele destrancou os tesouros da palavra profética. E se nós valorizarmos, se nós amarmos e praticarmos essa palavra, a vontade de Deus poderá ser concluída em nossa geração. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. Senhor Jesus. Uma coisa que precisamos destacar é o quanto é importante fazermos uma ligação entre o livro de Colossenses e entre o livro de Efésios. Senhor Jesus, não imaginávamos que logo, né, no começo de Efésios, havia um rio fluindo. Um fluir ali no início, nós vemos ali o fluir do rio do trono de Deus para a sua igreja. Lá no capítulo 1, no versículo 3, Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção espirituais na região celestiais em Cristo. Como ainda estamos presos na esfera doutrinária, pouco conseguimos entender. Mas o Senhor, ele nos deu uma revelação por meio da sua palavra.
e passamos a enxergar que a bênção, essa bênção lá de Efésios 1:3, que a bênção que Deus quer dispensar à sua igreja é exatamente o rio da graça que saía do Éden, lá em Gênesis 2, do versículo 10 ao versículo 14. Quando o homem desobedeceu a palavra de Deus e ele comeu ali do fruto da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, o pecado, a morte acabaram entrando na humanidade. O homem foi ali à porta e o pecado entrou. E como resultado, o homem foi expulso do jardim do Éden. E ele perdeu acesso à árvore da vida. Ele perdeu acesso ao próprio Deus, porque a árvore da vida é o próprio Deus. E após perder o acesso à árvore da vida, Deus, em sua infinita misericórdia, ele concedeu ao homem uma segunda oportunidade. Aleluia! Ó Senhor Jesus, quando lá em Gênesis 2:10 fala que saía um rio do Éden, e mostra que esse rio ele se dividia em 4 braços. Esse rio ele saía do Éden com essa finalidade, a finalidade de dar ao homem uma segunda oportunidade para acessar as riquezas divinas. Quando o Senhor Jesus ele se tornou homem, né, ele trouxe à terra esse rio que saía do Éden. Jesus era a fonte da água viva. E aquele fluir que saía dele era o fluir desse rio. No entanto, enquanto estava em carne, Jesus era limitado, ele permanecia limitado e poucas eram as pessoas que podiam ter acesso a ele. Mas com a sua morte e ressurreição, o Senhor tornou-se acessível a toda a humanidade e pode entrar em todo aquele que nele crê para ser uma fonte de água viva e jorrar a vida eterna. Ele pode entrar em você, ele pode entrar em mim. Ó Senhor Jesus, hoje esse fluir está na igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, nós somos canais para deixar esse rio fluir. Deus colocou seu espírito dentro de cada um de nós. E esse espírito é como uma fonte que jorra, ela jorra incessantemente. Não tranque essa fonte, deixe essa fonte fluir do seu interior. A vontade de Deus é que sejamos um canal aberto para que essa graça, ela possa fluir. Essa graça que nós recebemos, ela possa fluir para alcançar as pessoas através de nós. Não sejamos como um mar morto, que só recebe água e nunca extravasa. Vamos deixar fluir essa graça que temos recebido de Deus. Como? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho às pessoas, resgatando as pessoas da escravidão, da corrupção, indo às ruas. Quando nós saímos às ruas para pregar o evangelho, nós nos sentimos o quê? Muito felizes, pois estamos funcionando como canais da graça de Deus. Ó Senhor Jesus, isso faz com que cada vez mais cresçamos em vida. Não permanecemos na mesma condição em que estávamos. Então o caminho é deixar que essa graça flua, esse rio flua. Senhor Jesus, muito obrigado por nos fazer teus canais. Toda bênção que recebemos, Senhor, nós precisamos deixar fluir como canais abertos. Não queremos ser como um mar morto, que só recebe e nada flui de nós. Não queremos ganhar conhecimento só para termos conhecimento. Tudo o que nós usufruímos da tua palavra precisa ser para passar adiante, passar para as pessoas, resgatar as pessoas. Senhor, trabalha em nós para que o nosso coração possa permanecer nesse rio para transbordar para a vida de todas as pessoas que o Senhor colocar nas nossas mãos. Muito obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.